Olá, professores! Nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso curso de BNCC. Essa é a aula 2 do curso, na qual nós vamos estudar a introdução do documento, que vai trazer a parte de definição da BNCC. Essa parte de definição é muito cobrada nas provas de concurso. E também nós vamos ver aqui as famosas 10 competências gerais da BNCC. E para isso, já prepare o seu material de anotação e sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o material que vai servir de apoio aqui na nossa aula de hoje. É a parte de introdução à Base Nacional Comum Curricular. O acesso a esse material é feito pelo combo completo de materiais, onde você vai ter acesso ali à LDB, ao ECA, à BNCC, ao PPP. Então, são diversos cursos ali que você vai ter todas as aulas em vídeo e também os PDFs completos. O link para acessar esse conteúdo vai estar aqui na descrição do vídeo. Quando você for acessar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Dito isso, vamos dar início aqui na nossa parte de introdução da BNCC. Lembrando que na aula passada a gente estudou a resolução que criou a BNCC, ali os seus principais artigos. Nessa aula nós vamos estudar o anexo da resolução, que é a própria BNCC. A BNCC ela vai ser dividida ali numa parte de introdução, depois as competências gerais, em seguida fundamentos, depois vai vir ali parte de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cada um desses tópicos nós vamos separar ali em aulas específicas para a gente conseguir direcionar e entender melhor como é cobrado cada um desses tópicos. Nessa aula, nós vamos estudar a parte de introdução e as competências gerais, certo? Dito isso, vamos iniciar aqui com a definição de BNCC. Começa assim, ó. Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Parei aqui. Você vai ver aqui esse destaque aqui, ó, em memorizar. Por quê? Lá no curso da LDB, quem fez comigo o curso da LDB sabe que eu disse para memorizar o artigo 2º, porque ele é muito cobrado em prova. Então você vai ter ali a definição de educação. Aqui na BNCC, a gente precisa memorizar essa definição do que é a BNCC. Então, eu preciso que você saiba que a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo. Orgânico é porque esse é um conjunto que acontece dentro da própria educação. Ele vai acontecer dentro da sala de aula. Ele é orgânico, ele não é de fora. Ele acontece dentro da própria educação e ele é progressivo. Ele vai se complexificando. Conforme ali você vai passando pelas etapas da educação básica, ele vai tornando-se cada vez mais robusto, mais completo. Ele vai progredindo. Então, ele é orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Para quem essas aprendizagens essenciais? Para todos os alunos. Eles vão desenvolver essas aprendizagens essenciais ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Esse conceito introdutório aqui é muito cobrado. Com certeza, esse é o tópico mais cobrado da BNCC. Vou repetir. Esse aqui é o tópico mais cobrado da BNCC. É onde a gente tem o maior número de questões. É nessa definição aqui de BNCC. Por isso que eu preciso que você memorize, certo? Vamos continuar aqui, ó. De modo que tem assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, certo? Aqui no mapinha mental, a gente vai fazer aqui alguns destaques, ó. Primeiro, a BNCC é um documento de caráter normativo. Normativo é o quê, professor? Normativo é obrigatório. BNCC é um documento de caráter obrigatório. Ela define as aprendizagens essenciais. Na aula passada a gente viu que as aprendizagens essenciais são aqueles conhecimentos fundamentais, são conhecimentos ali que são essenciais mesmo para que todos os alunos precisam desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, são aquelas informações fundamentais, muito importantes. Direcionada para a educação básica. A BNCC é direcionada para a educação básica. As questões vão vir e vão falar que a BNCC é direcionada para a educação básica e educação superior. Vai estar errado. É somente para a educação básica. A BNCC busca assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento vão ser assegurados no momento em que nós ofertarmos as aprendizagens essenciais. A gente vai ver isso, que a BNCC busca assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E por último, a BNCC está em conformidade com o PNE. Eu já vi algumas questões assim, dizendo: o documento Base Nacional Comum Curricular está em conformidade com qual outro documento? Aí você tem que se lembrar que a BNCC está em conformidade com o PNE, segundo o PNE, o Plano Nacional de Educação.
Então, essas informações aqui, esses destaques, são os destaques mais importantes dessa parte introdutória, mas a gente precisa, como eu disse aqui, ó, memorizar essa parte inicial, para você não cometer nenhum erro em questões. Eu coloquei aqui uma questão, só para a gente entender como isso aqui é cobrado em prova, e a gente dá seguimento à aula. Questãozinha 20 diz assim: a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o que a BNCC define. Lembre-se lá, a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo do que? Aprendizagens essenciais. Então, a Base Nacional Comum, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ó, ela define as aprendizagens essenciais. Precisa se lembrar disso. Então, vamos procurar onde é que está a resposta certa. A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de métodos essenciais que os professores devem desenvolver? Não, ela define as aprendizagens essenciais. B, o conjunto orgânico, deixa eu colocar no vermelhinho aqui, né, para deixar como errado. Então, não são métodos essenciais para os professores, sobretudo, né, são aprendizagens essenciais para os alunos. Então, a A está errada. A B, o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Coisa de cinema, é exatamente isso aqui. Então, essa é a definição de BNCC, né? O que a BNCC define, né? A BNCC, ela define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Questão 20, gabarito letra B. Lembrando, como professor que eu vou fazer para memorizar isso aqui? Papel e caneta, assim como faziam os maias e os incas. Você vai lá, papel e caneta, vai copiar aqui à mão, ó, a Base Nacional Comum Curricular, vai escrever tudinho, essa parte que eu destaquei, até aqui a modalidade de educação, da educação básica. Vai ler isso aí, coloca no bolso e ao longo do dia você vai fazendo 4, 5 leituras, vai repetindo. Com certeza, 1 ou 2 dias você já memorizou isso aqui, já está na massa do seu sangue, você não vai errar mais questões por isso, certo? Questãozinha 21, ainda trabalhando nesse tópico, são muitas questões. Se eu pudesse, eu poderia colocar aqui 10, 20, 50 questões sobre isso, porque é muito cobrado. Tudo ali é cobrado. Ah, define o que a base é normativa ou não é, para educação básica ou não é, preceituada, né, conforme qual documento. Então, são várias questões que vão trabalhar todos aqueles aspectos que a gente viu ali na introdução. Questão 21. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. Quando que eles devem desenvolver? Alternativa A, do ensino fundamental ao ensino médio? Não, não é do ensino fundamental ao ensino médio que vai ser desenvolvido. B, somente no ensino médio? Também não é. C, da educação infantil até o ensino superior? Banca sorrateira. Não é da educação infantil até o ensino superior, por quê? Porque a BNCC ela é direcionada para a educação básica e não para a educação superior. Então, por isso que ela não vai pegar a educação superior. Tá errado. D. Somente no ensino superior? Também não vai ser. Por eliminação, nosso gabarito é a letra E. A BNCC vai se desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Questão 21, gabarito letra E. Vamos seguir. Ainda na definição de BNCC, eu só separei aqui em duas partes. Essa primeira parte, a gente viu um mapa mental e questões, e aqui a segunda parte, ainda da definição. Vai dizer assim: este documento, que é a BNCC, né, normativo, aplica-se exclusivamente à educação escolar. Quero fazer um comentário aqui. Geralmente, quando a gente vê a palavra exclusivamente, somente, apenas, a gente acaba falando, ó, isso aqui está errado. A chance de estar errado é muito grande. Só que você precisa se lembrar que, nesse caso, quando ele for definir a BNCC aplica-se exclusivamente à educação escolar. Então, você precisa se lembrar dessa parte, que a BNCC aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB. Então, a LDB ela vai dizer ali, vai falar sobre a educação escolar. E a BNCC está orientada pelos princípios, quais princípios? Éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade. Que tipo de sociedade? Justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, as DCNs da educação básica. No mapinha mental, para a gente entender aqui os destaques, os principais pontos. Primeiro, a BNCC aplica-se exclusivamente ao quê? À educação escolar. Vai estar correto quando a banca falar aqui. A BNCC aplica-se somente na educação escolar. Tá certo. Exclusivamente na educação escolar. Tá certo. Apenas na educação escolar. Tá certo. A BNCC aplica-se exclusivamente à educação escolar.
A BNCC é orientada por princípios. Quais princípios? Éticos, estéticos e políticos. Os princípios éticos têm a ver com o princípio de humanidade, de bem comum. O princípio estético tem a ver com criatividade. E o princípio político vai ter a ver com cidadania, né, com democracia. Então, a BNCC ela é orientada por esses princípios éticos, estéticos e políticos. Precisa se lembrar também. E por último, a BNCC tem como objetivo, né, esses objetivos, esses princípios, eles visam o quê? A formação humana integral e a construção de uma sociedade. Que tipo de sociedade? Justa, democrática e inclusiva. Essa aqui é a definição de BNCC, tanto o primeiro parágrafo quanto o segundo. Você viu que são muitas informações, e daqui é onde sai a maioria das questões. Por isso que tudo que a gente viu aqui você precisa se lembrar. Se você souber, ó, esses dois mapas mentais aqui, esse primeiro mapa mental, você memorizar esse mapa mental e memorizar esse segundo mapa mental aqui, você não erra nenhuma questão de definição de BNCC. E tem muita chance de ser cobrado na sua prova, porque esse aqui é o ponto mais cobrado da BNCC. Isso aqui, junto com a parte de competências gerais, é o top 10 ali das questões de BNCC. Então precisa estar na massa do seu sangue. Dito isso, vamos avançar aqui com questões para entender como é cobrado em prova. Questão 22. A respeito da Base Nacional Comum Curricular, julga os itens a seguir. Vamos entender aqui, são três, quatro itens, vamos ver qual é verdadeiro e qual é falso. Primeiro item. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo, isso é obrigatório, que define o conjunto de aprendizagens essenciais. Ele tirou aqui conjunto orgânico e progressivo, mas vamos seguir um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Tá certo. Então, isso aqui não tem nenhum erro aqui. A BNCC é esse documento normativo, né, de caráter normativo, que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Vamos considerar aqui como correta, corretíssima. Próxima. A obrigatoriedade da BNCC é para todas as escolas públicas brasileiras, sendo a sua adesão facultada às escolas privadas de educação básica. O que que a gente viu na aula 1? A BNCC é obrigatória para as escolas públicas e escolas privadas. As escolas privadas não estão facultadas, né? Não é opcional para as escolas privadas. É obrigatório a aplicação ali da BNCC nas escolas públicas e nas escolas privadas. Então, está errado. Próxima. A BNCC aplica-se exclusivamente à educação escolar. O que a gente viu? Exatamente isso. A BNCC aplica-se exclusivamente à educação escolar. Está correto. A última, a BNCC trata exclusivamente do ensino fundamental e do ensino médio. Isso aqui está errado. A BNCC trata de toda a educação básica. Então, está faltando aqui a educação infantil. A BNCC ela vai trabalhar ali toda a educação básica, né? Ela se aplica à educação básica. Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui ele colocou só ensino fundamental e médio, ficou errado. Então, o correto aqui vai estar a 1 e a 2, a 1 e a 2, a 1 e a 3, né? A 1 e a 3. Nosso gabarito vai ser 1 e 3, letra A. 1 e 3, letra A. Questão 22, letra A. Questão 23. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui são três afirmativas. A primeira, trata de assuntos pertinentes à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e ensino superior. As bancas adoram falar que a BNCC trata sobre o ensino superior. Pá, deixa eu apagar aqui. A BNCC trata sobre o ensino superior. Mas não. A BNCC, ela aplica-se à educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A BNCC não se aplica ao ensino superior. Então, tá errado. Próxima. A BNCC é um documento de caráter normativo. Deixa eu puxar com um verdinho aqui que está certo. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo do quê? De aprendizagens essenciais. Lembre comigo, a BNCC define as aprendizagens essenciais. A BNCC define as aprendizagens essenciais. O que que a BNCC define? As aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Coisa de cinema, essa aqui é a definição de BNCC.
Esse texto aqui tem que estar memorizado. Ele é muito cobrado. Então, exatamente essas 3 linhas aqui precisam estar na massa do seu sangue. Inclusive, já vou deixar aqui uma pequena tarefa. Eu quero que você memorize esse texto e venha aqui no comentário do vídeo e escreva ele sem olhar em nada. Vai lá e vai escrever. A BNCC é um documento de caráter normativo e escreva ali toda a definição de BNCC sem conferir em nada, só para ver se você memorizou mesmo. Então, essa aqui já é a primeira tarefa. Escrever aqui embaixo a definição de BNCC. Escrever aqui nos comentários. Essa aqui está correta. A última, este documento, né, que é a BNCC, normativo, aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB. Está correto, a gente acabou de ver que a BNCC aplica-se exclusivamente à educação escolar. Então vai ficar como falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito letra C. Questão 23, gabarito letra C. Seguimos aqui na definição de BNCC. Diz assim: a BNCC é referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do DF, dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A BNCC integra, isso é, faz parte da Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual, municipal e distrital, referente à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Aqui no anexo da BNCC, ela costuma ali reforçar alguns conceitos que a gente já viu estudando a resolução. Então, na aula passada que a gente estudou ali a resolução que instituiu a BNCC, a gente já viu um conceito parecido com esse aqui, quando ele vai dizer que a BNCC é uma referência nacional para o quê? Para a formulação dos currículos e também das propostas pedagógicas. Então, a BNCC é referência tanto para os currículos quanto para as propostas pedagógicas. Ele disse ainda mais, ó, que a BNCC, ela integra, ela faz o quê? Parte, ela compõe a Política Nacional de Educação Básica. Preciso que você se lembre disso. A BNCC faz parte de qual política? Da Política Nacional de Educação Básica. Tem algumas questões assim, que vão perguntar ali em qual política que a BNCC se integra. E aí você precisa se lembrar que ela se integra à Política Nacional de Educação Básica. E por último, a BNCC vai contribuir para políticas e ações governamentais. Então a BNCC ela influencia ali a gestão de governo, como o governo vai direcionar ali os recursos ali, os cursos dentro da área da educação. Principalmente a BNCC ela vai influenciar a formação de professores, é óbvio, porque os professores precisam conhecer a BNCC dentro do seu curso de graduação. Então o professor ele precisa ter contato com a BNCC quando ele está sendo formado. Então ali o curso de pedagogia, história, geografia, todos os cursos de licenciatura, eles precisam ensinar a BNCC para os seus alunos durante a graduação, para que o aluno tenha esse contato com a BNCC e que quando ele saia da graduação e for para a sala de aula, ele já saiba exatamente o que é a BNCC e como que ele vai aplicá-la. Por isso que a BNCC ela vai influenciar a formação de professores, a avaliação da aprendizagem, a definição de recursos didáticos, onde vai ser colocado cada recurso, e os critérios de infraestrutura, a construção ali, o prédio da própria escola vai ser influenciado pela BNCC. Então, isso aqui a gente já tinha visto muito parecido lá na aula 1, com exceção aqui dessa parte que a BNCC integra, né, a Política Nacional de Educação Básica. Fica como destaque aqui. Dito isso, vamos para as questões de como é cobrado em prova. A BNCC, referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal. Assinale a alternativa que não se refere a uma dessas ações, né? Não se refere a essas ações. Então, uma ação aqui que não vai ser influenciada pela BNCC. A alternativa A. Não, primeiro, o que que a gente faz? A gente destaca, ó, não. A gente está procurando aquilo que não é uma ação que vai ser influenciada pela BNCC. Não é uma ação. Então, a gente está procurando a errada. A primeira, a formação de professores. Ela é influenciada pela BNCC? Sim, o professor precisa conhecer a BNCC ali na graduação, né, no curso de graduação. B, a fragmentação das políticas educacionais. A BNCC, ela vai fragmentar as políticas educacionais? De jeito nenhum.
A BNCC ela vai buscar a superação da fragmentação. A gente viu isso na aula passada e a gente vai reforçar aqui nessa aula ainda. Mas a BNCC ela não vai buscar a fragmentação, e sim superar a fragmentação. Está errado. Aqui, para terminar, vamos concluir nas outras alternativas. B. A BNCC influencia a avaliação, ela influencia a elaboração de conteúdos educacionais e, por último, os critérios para a oferta de infraestrutura adequadas para o pleno desenvolvimento da educação. Isso aqui tudo vai ser influenciado pela BNCC. A única errada é essa fragmentação das políticas. Questão 24, gabarito letra B. Seguimos. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação. Como a gente já viu, a BNCC busca superar a fragmentação das políticas educacionais e enseje e contribua para o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental. A BNCC ela vai garantir esse patamar comum de aprendizagens por meio das aprendizagens essenciais. Então, esse patamar comum de aprendizagens são as próprias, né, aprendizagens essenciais. Aqui no mapinha mental, eu destaquei o que é importante nesse parágrafo que a gente leu. Primeiro, a BNCC supera a fragmentação das políticas educacionais. Ela busca superar essa fragmentação. Isso é, o município pensar de um jeito a educação, o Estado pensa do outro, e aí a União pensa de outro. Cada um vai para um lado. Não, está errado. Precisa ser balizado. Isso é, precisa ter um direcionamento. Então a BNCC ela busca superar essa fragmentação de pensamento sobre a educação, para que todos pensam e ajam numa mesma baliza, numa mesma direção. Então ela busca superar. Próximo, a BNCC fortalece, né, ela busca fortalecer ali o regime de colaboração, para que o município, o estado e a União e o DF trabalhem em colaboração, todos em conjunto, todos juntos pela educação. Então, fortalecer esse regime de colaboração. Ela é balizadora da qualidade da educação. Como a gente viu, ela busca criar uma direção para as ações e políticas educacionais, para que todos ajam ali e pensem em educação da mesma forma, buscando chegar no mesmo local. E por último, ela busca garantir um patamar comum de aprendizagens. A BNCC vai instituir nesse patamar comum de aprendizagens por meio das aprendizagens essenciais. E esses são os destaques do parágrafo. Vamos aqui para a nossa questão 25. A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas da educação básica. Conforme esse dispositivo, a implementação da BNCC, ela vai fazer o quê? São quatro alternativas. A. A implementação da BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais, está certinho, ensejando um menor regime de colaboração. Essa parte aqui tá certa, superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando um menor, panca sorrateira, ensejando um menor regime de colaboração? Não, ela busca fortalecer o regime de colaboração e não que haja um menor regime de colaboração, que cada um haja de um jeito. Não, eles precisam fortalecer, a BNCC busca fortalecer o regime de colaboração. Tá errado. B, a BNCC deve ampliar a fragmentação. Ampliar a fragmentação? Não, ela busca superar a fragmentação e não ampliar a fragmentação. Já está errado também. C. A BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais. Para colocar no verde que essa parte está certo. Deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre o governo federal, estadual, isentando os municípios da responsabilidade com a educação. Vai isentar os municípios? Não, de maneira nenhuma. Os municípios também vão participar desse regime de colaboração. O regime de colaboração é entre as três esferas de governo, isso é, municipal, estadual e federal. Não vai isentar o município, não. Desta forma, nosso gabarito só pode ser a letra D. A implementação da BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando, né, fortalecendo ali o regime de colaboração entre as três esferas de governo e balizando a qualidade da educação ofertada. Como a gente viu no parágrafo acima, é exatamente esse texto que está aqui. Questão 25, gabarito letra D. Seguimos aqui no anexo da BNCC. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais
definidas na BNCC, devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam, que formam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Primeiro, antes de a gente explicar aqui esse parágrafo, eu preciso que você se lembre, não pode errar de jeito nenhum essa questão. Tem várias questões assim. Quantas competências gerais há na BNCC? Aí lá, alternativa A, 5, alternativa B, 20, alternativa C, 10. Não pode errar. São 10 competências gerais. Parece bobo, mas muita gente acaba errando isso. São 10 competências gerais. Não pode errar de jeito nenhum. Então, nós temos na BNCC instituído 10 competências gerais, que vão ali se aplicar desde a educação infantil até o ensino médio. E vai cada vez ela vai se complexificando, tornando-se mais complexa, mais ampla. Mas as 10 competências se aplicam desde a educação infantil até o ensino médio. Aqui no mapinha mental, para a gente entender esse parágrafo. Ele apresenta tem três conceitos, né? A relação entre três conceitos. A relação entre aprendizagens essenciais, as 10 competências gerais e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E que ele vai dizer que as aprendizagens essenciais, elas garantem ali a formação e o desenvolvimento das 10 competências gerais. Então, por meio das aprendizagens essenciais, nós vamos formar, atingir as 10 competências gerais. Como que nós vamos garantir as 10 competências gerais? Oferecendo as aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais, elas geram as 10 competências gerais. Então, as 10 competências gerais só vão ser desenvolvidas nos alunos quando nós ofertarmos as aprendizagens essenciais, aqueles conhecimentos, habilidades, atitudes e valores fundamentais que todos os alunos devem ter. Quando nós ofertarmos esses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, nós vamos conseguir garantir ali o desenvolvimento de 10 competências gerais. As competências gerais são desenvolvidas, né, são formadas a partir das aprendizagens essenciais. E as 10 competências gerais vão formar, né, vão garantir ali os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento são consubstanciados, isso é, são formados a partir das 10 competências gerais. E como que nós vamos formar as competências gerais? Por meio das aprendizagens essenciais. Entendeu a relação entre os três? Primeiro, quando a gente vai lá e oferta ali conhecimentos, habilidades, atitudes e valores fundamentais para todos os alunos da educação básica, que são as aprendizagens essenciais, a gente acaba formando assim as 10 competências gerais. E quando a gente tem as 10 competências gerais, a gente forma e garante os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses três tópicos estão relacionados. Começa nas aprendizagens essenciais, vai para as competências gerais e assim a gente garante os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, certo? Isso aqui é a relação entre os três tópicos no parágrafo. Vamos ver como isso é cobrado em prova de concurso. Questão 26. De acordo com a BNCC, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. Não são 5 nem 20, 10 competências gerais, que consubstanciam, isso é, que formam, no âmbito pedagógico. Vamos lá. A gente viu que as aprendizagens essenciais, elas formam as 10 competências gerais e as 10 competências gerais formam ali os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a relação aqui, ele cobrou a relação entre esses três tópicos e perguntou esse último aqui, ó. Ele falou que as aprendizagens essenciais vão formar ali as 10 competências gerais e a partir das 10 competências gerais vai formar o quê? Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, você precisa se lembrar da relação entre esses três tópicos. Aqui faltou o último. Então, as 10 competências gerais consubstanciam, isso é, formam, no âmbito pedagógico, o quê? A alternativa A. Vamos direto na resposta. A alternativa A. Os deveres de formação e desenvolvimento? Não. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Gabarito. O nosso gabarito, letra B. Questão 26, gabarito letra B. Por quê? Porque as aprendizagens essenciais, elas formam as 10 competências gerais e as 10 competências gerais vão formar ali, né, vão consubstanciar, vão formar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a relação entre esses três tópicos, como a gente viu ali no mapa mental acima. Questão 26, gabarito letra B. Seguimos aqui ainda na definição agora de competência. O texto diz assim, ó: na BNCC, competência é definida como a mobilização, isso é, a utilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, sendo que conhecimentos são conceitos e procedimentos e habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais. Para resolver demandas complexas, não são demandas simples, demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
Nosso mapinha mental, a gente já viu ele na aula passada, então vou passar aqui mais rápido. Competência é igual a mobilização. Mobilização é o quê? A utilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores. No momento em que eu consigo mobilizar, em que eu consigo usar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores, eu tenho uma competência. Isso quer dizer que competência é mob-chave, a mobilização da chave. Então, competência, mob, chave. Mobilização de conhecimento, habilidade, atitude e valor. Por mobilização, substitua na sua mente por utilização, por usar conhecimento, habilidade, atitude e valor. Certo? Dito isso, a gente já viu aqui na aula passada, vamos ver aqui a questão 27, que vai trabalhar esse conceito aqui de competência. Diz assim: na BNCC, a mobilização de conhecimento, conceitos e procedimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas, tá certo? Da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, define. Essa aqui é a definição de quê? Mob, chave, define o conceito de competência, como a gente acabou de ver. Eu quero fazer um destaque aqui para um tipo de questão que acontece muito, que ela vinha aqui falar assim, ó, a competência, a definição de competência é o conhecimento e habilidade para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tá certo ou tá errado? Tá errado. A competência, a definição é chave. Então tem que ter os quatro conceitos. Tem que ter conhecimento, habilidade, atitude e valor. Tem que estar escrito os quatro. Se tirar um, tá errado. Se tirar um, vai estar errado. Então preste bastante atenção que competência é mob-chave. Mobilização de conhecimento, habilidade, atitude e valor. Tem que ter os quatro. Questão 27, gabarito letra C. Seguimos. Ao definir essas competências, as 10 competências gerais, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, mais socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, é interessante aqui, quero chamar para o destaque, que a BNCC ela tem esse olhar, né, para a preservação da natureza. Às vezes a gente vê ali na questão, acha estranho, mas sim, a BNCC faz esse destaque, dizendo que a BNCC ela tem esse olhar, né, que ela é voltada para a preservação da natureza. E ainda, ela está alinhada com a Agenda 2030 da ONU. Essa Agenda 2030 é sobre desenvolvimento sustentável. Então, uma agenda ali, né, que vai ter um conjunto de ações, e a BNCC ela está alinhada a essa agenda de desenvolvimento sustentável da ONU. No mapinha mental, vamos entender aqui os destaques. A BNCC reconhece que a educação deve o quê? Estimular as ações e afirmar valores. Valores que contribuam para a transformação da sociedade, tornando a sociedade o quê? Mais socialmente justa, mais humana e voltada para a preservação da natureza. E por último, a gente viu que a BNCC ela está alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, da ONU. Então a BNCC ela vem alinhada com essa Agenda 2030. Esse aqui não é um parágrafo muito cobrado, mas ele se mantém aqui ainda com algumas questões, por isso que ele está no texto. Vamos ver aqui como que ele é cobrado em prova de concurso. Questão 28. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa incorreta. Pá, o que a gente vai fazer? Vai destacar. A gente está procurando a incorreta, aquilo que é errado. A alternativa A. A BNCC é referência nacional para a formulação dos currículos, tá certo? Dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. É isso aí, a gente viu que a BNCC é referência para a construção dos currículos e do PPP, certinho. Alternativa B. A BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. A gente vai ver isso aqui mais à frente, mas é exatamente isso. A BNCC ela vai dizer que as decisões pedagógicas, né, todas as decisões pedagógicas, devem ter como ali uma orientação o desenvolvimento de competência. Então, tudo aquilo que for decidido em âmbito pedagógico precisa estar orientado, né, for favorecer o desenvolvimento de competências. Então, todas as decisões pedagógicas estão orientadas para o desenvolvimento de competências, está certo? C. A BNCC, ao definir as competências, a BNCC reconhece que a educação não deve. Opa! Banca sorrateira, vou ler de novo, hein? Ao definir as competências, a BNCC reconhece que a educação não deve afirmar valores e estimular ações
que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, da ONU. O que que a gente viu? A educação deve afirmar valores e estimular ações. Ele veio aqui e colocou um não. Então a gente acaba lendo rápido ali e não percebe, mas está errado. A BNCC diz que a educação deve afirmar valores e estimular ações. Por isso, a gente estava procurando a errado. Nosso gabarito aqui já vai ser a letra C. Vamos ler aqui a última afirmativa, que diz assim, ó. A BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. A gente viu isso na aula 1 e na próxima aula a gente vai ver isso aqui bem detalhado. Vai ter um tópico ali de educação integral. A BNCC reconhece assim que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos. Com isso, questão 28, gabarito letra C. Seguimos. É imprescindível. O que é imprescindível? É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica apresentadas a seguir interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na transformação de atitudes e valores, nos termos da LDB. No mapinha mental, primeiro, as questões adoram vir aqui, ó, e tirar esse é imprescindível e colocar é prescindível. Imprescindível é aquilo que é fundamental, que não pode ser descartado. Prescindível pode ser descartado, é opcional, e isso está errado. A PNCC diz que é imprescindível, já presta atenção nisso, é imprescindível destacar que as 10 competências gerais interrelacionam-se. Isso quer dizer que as 10 competências gerais não são isoladas, uma vai se relacionar com a outra. Então, elas trabalham ali, vão acontecendo de forma relacionada ao longo das três etapas da educação. Vamos entender. As 10 competências gerais vão se interrelacionar, então elas vão estar conectadas desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio. Então, ao longo das três etapas da educação básica, as 10 competências gerais vão se relacionar, vão se comunicar para formar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores. Então, por meio ali dessas competências gerais, a gente vai formando ali conhecimento, habilidade, atitude e valor. Qual que é o destaque aqui? O destaque maior. Primeiro, é imprescindível, porque se você olhar uma questão que está escrito é prescindível, vai estar errado, então é imprescindível destacar que as 10 competências gerais, elas se interrelacionam. Quero que você grave isso. As competências gerais, as 10 competências, elas se interrelacionam, elas se comunicam, elas conversam uma com as outras, elas estão relacionadas. As competências gerais, se vier uma alternativa assim, ó, as competências gerais são isoladas, cada uma deve ser desenvolvida ao seu tempo. Está errado. Elas se interrelacionam, certo? Dito isso, vamos aqui para a nossa questão 29. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmativa. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam, que formam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Exatamente do jeito que a gente viu. As aprendizagens essenciais, elas vão formar ali, vão garantir, vão assegurar o desenvolvimento de 10 competências e as 10 competências vão formar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. A primeira afirmativa está correta. Coisa de cinema. Próxima. Na BNCC, competência é definida como a mobilização, a utilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas, não são simples, da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Corretíssimo, essa aqui é a definição de competência, a gente acabou de ver. Próximo. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Ela vai estar alinhada com o quê? Mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, então da ONU. Está correto também. Aqui as três estão corretas? As três estão corretas. Por último, é prescindível destacar que as competências gerais da educação básica interrelacionam-se, desdobrando-se no tratamento didático proposto para as três
etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da BNCC. Tá certo ou tá errado? Está errado. Quem viu o erro aqui? Ó, é prescindível. As bancas sorrateira, banca joga sujo. Isso aqui é golpe baixo, mas acontece muito. Então eu já deixei destacado para vocês. Precisa se lembrar que é imprescindível destacar que as competências gerais, a banca vem ali e costuma sempre trocar isso aqui. Eu vi várias questões assim, então fique atento. É imprescindível, não é prescindível. Esse prescindível tornou a afirmativa errada. Então vai ficar com três verdadeiros e um falso. Nosso gabarito vai ser, deixa eu colocar no verde aqui, três verdadeiros e um falso, gabarito letra B. É isso, né? As três primeiras é verdadeiro e a última é falso. Gabarito letra B. Qualquer questão? Questão 29, gabarito letra B. Agora a gente vai chegar aqui nas 10 competências gerais. Então, as competências gerais da educação básica. Termo muito conhecido ali, algumas pessoas têm medo, outras não, sobre isso aqui, mas a gente vai ver que não é um bicho de sete cabeças, é simples, sobretudo para concurso, né? A aplicação disso aqui no mundo real é mais complexa. Agora, para concurso público, tem uns macetes ali que fica mais simples. Você vai ver que não é nada de outro mundo para você acertar a questão, não. Dá para acertar aí com uma certa tranquilidade, certo? Vamos entender agora aqui as 10 competências gerais. Quando a gente vai estudar a competência para concurso público, nessas 10 competências gerais, a gente precisa saber que existem três tipos de pergunta. A mais comum vai exigir que você apenas saiba o nome das competências. Então, saber que existe a competência do conhecimento, do pensamento científico crítico criativo, saber que existe as 10 competências e o nome de cada uma delas, porque as questões vão vir assim. Dentre as alternativas abaixo, marque qual delas é uma competência geral da BNCC. Aí vai ter ali várias alternativas e uma delas vai estar escrito comunicação. Aí você precisa se lembrar que existe sim a competência da comunicação. Ou vai vir uma questão assim, dentre as alternativas abaixo, qual não é uma competência geral da BNCC? Aí vai ter ali algumas palavras e uma delas não vai fazer parte desse rol aqui. Por isso que você precisa memorizar as 10 competências. Esse é o primeiro tipo de questão e é o mais comum e o mais cobrado. O próximo tipo de questão vai exigir que você conheça a definição de cada competência, porque a gente vai ver aqui nessa aula que a competência do conhecimento, ela tem uma definição. A competência do pensamento científico, crítico e criativo tem outra definição. Aí a questão ela é assim: apresenta uma definição e coloca as alternativas embaixo e diz: essa definição aqui é de qual competência? Então você precisa linkar ali a definição com a competência. É um pouquinho mais difícil, mas a gente pega uns macetes aqui e você vai ver que dá para fazer. Não é difícil de fazer. A gente consegue fazer. E por último, tem as questões mais difíceis, que as questões que, além de trabalharem a definição ali de cada uma das competências, elas modificam algumas palavras. Aí exige que você já tenha um olhar mais atento para cada uma dessas definições e se lembre das palavras principais ali, né, as palavras-chave que a gente vai fazer o destaque aqui. Dito isso, não preciso nem reforçar, né? Mas eu ainda vou reforçar, que o professor é bonzinho. É necessário memorizar, é obrigatório memorizar as 10 competências gerais. Você precisa saber. Isso aqui é o tipo de questão mais comum sobre competências gerais e é o mais fácil de acertar, porque você só precisa conhecer esses 10 nomes. Dito isso, vamos estudar agora a definição de cada uma delas. A competência do conhecimento. Na frente de cada competência, eu coloquei um destaque aqui, ó. Esse destaque, se você quiser memorizar, te ajuda. Então, para quem quer memorizar o destaque, ajuda. Mas se você não quiser memorizar, você achar que vai dar muito trabalho, e eu entendo que vai dar muito trabalho, eu preciso que você apenas leia várias vezes isso aqui. Então, se lembrar assim, ó, competência do conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, para que quando você vá na alternativa e você veja essa definição, já seja uma chave, já seja, né, uma chave para você chegar na competência do conhecimento. Então, olhou essa definição aqui que vai dar na frente de cada uma das competências, você já se lembra de qual competência é. Então, a competência do conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Isso aqui é a nossa chave da competência do conhecimento. Vamos lá para o texto. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, o nosso gatilho vai estar ali na primeira frase. Então, quando você vira assim, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, vai falar ali de
conhecimento. Pronto, é a competência do conhecimento. Já tem a nossa palavra-chave, está dentro da nossa definição, e a gente já se lembra que é competência do conhecimento. Próxima, competência do pensamento científico, crítico e criativo. Qual que é a nossa frase start ali, ó? Exercitar a curiosidade intelectual, que também vai estar no comecinho, ó. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer às abordagens próprias das ciências. Opa, curiosidade intelectual tem a ver com esse pensamento científico e crítico e criativo. A gente vai ver mais à frente, ó, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, ó, crítica, análise crítica, a imaginação e a criatividade. Então, pensamento científico, crítico e criativo. O próprio texto da definição já dá a resposta. Então, se tiver esse texto aqui, você precisa se lembrar ali qual competência é só ler com atenção a definição que você vai encontrar ali essas palavras-chave, essas expressões aí em destaque e vai conseguir linkar para você chegar em qual competência é. Então, imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Professor, mas eu quero aplicar isso aqui no mundo real, assim, dentro da minha escola. Isso é outra aula. Nessa aula aqui, nós estamos direcionando para concurso público. Então, eu preciso que você olhe a questão e acerte a questão. Esse é o objetivo meu aqui enquanto professor dessa aula. A aplicação desse aqui dentro ali do caso concreto, ali dentro da realidade escolar, aí vai depender ali da coordenação pedagógica, da sua percepção sobre isso. É um outro tipo de estudo. O nosso estudo aqui ele é um estudo técnico para concurso público. Então, eu vou te passando os macetes para você acertar a questão. A aplicação fica aí num outro momento. A gente pode até fazer um vídeo sobre as 10 competências gerais e o modelo de aplicação. Mas não é cobrado em concurso público. Em concurso público é isso que eu estou ensinando. Você precisa saber o nome das competências, você precisa conhecer ali algumas palavras-chave, as definições, para você não errar a questão. A gente vai ver com questões aqui que, prestando atenção no nome da competência e na definição dela, nessas palavras-chave, você não vai errar as questões. Dito isso, questãozinha 3. Repertório cultural. Qual que é a nossa chave aqui, para a gente se lembrar? Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Falou em valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais é o quê? Competência do repertório cultural. Diz assim o texto: ó, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais. Eu vou até trocar aqui para colocar um destaque. Das locais às mundiais e também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Por que eu coloquei um destaque aqui? As questões gostam de fazer assim, vim bem assim, ó, valorizar e influir as diversas manifestações artísticas e culturais locais, apenas locais, ou locais e brasileiras, ou somente brasileiras. Então, tirar aqui essa parte que é das locais às mundiais. Então, coloca das locais às brasileiras, ou somente as regionais. Vai estar errado. Então, é das locais às mundiais. Quero chamar atenção para isso aqui. Aquelas questões mais difíceis ali que modificam o texto, uma delas é essa aqui. Eles gostam de vir aqui fazer essa modificação. Mas, lembrando aqui, repertório cultural tem o nosso destaque, ó, valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, a gente já se lembra, é repertório cultural. Competência 4, que é a competência da comunicação. Qual que é o nosso gatilho? Utilizar diferentes linguagens. Então, o nosso gatilho é esse. A gente viu essa expressão, utilizar diferentes linguagens, a gente já sabe que é competência da comunicação. Vamos lá para o texto. Utilizar diferentes linguagens, qual delas? Verbal, corporal, visual, sonora e digital. Dentro da verbal tem oral, visual motora, como libras e escrita. Então, as linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. O que a gente precisa saber aqui? Competência da comunicação, ela tem um gatilho que é utilizar diferentes linguagens. Falou em utilizar diferentes linguagens, para nós é competência da comunicação. Competência 5, cultura digital. Cai muito em concurso, é bastante cobrada. Cultura digital. Qual que é o nosso gatilho? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Falou ali em tecnologias digitais, é cultura digital. Então, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais é o nosso gatilho. Vamos para o texto.
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Competência da cultura digital. Qual que é o nosso gatilho? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. A gente vai se ligar já que está falando da competência da cultura digital. Questão, vamos para uma questão, né? A gente viu aqui 5 competências, vamos fazer aqui 2 questões, 2 ou 3, eu acho, e aí a gente já vai ver mais as últimas 5 competências, né? Então, competência 6 até a 10. Questão 30 diz assim: considerando a Base Nacional Comum Curricular, analise as características abaixo. Vamos analisar. Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Vamos ver aqui, ó, qual que é o nosso destaque aqui? Das locais às mundiais, certinho. Das competências culturais ali, locais até as mundiais, né? Valorizar ali essas manifestações artísticas e culturais, tanto as locais quanto as mundiais. Qual competência que é essa aqui? Competência do repertório cultural. A gente acabou de ver. Qual que era o nosso gatilho? Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais. Esse é o gatilho para competência do repertório cultural. Então a gente já sabe. Com base nas competências gerais contidas na BNCC, essa é a definição de qual competência? Alternativa A, comunicação. B, socialização. Socialização nem é competência, vou começar. E C, repertório cultural. Então, repertório cultural. Essa aqui é a nossa competência. É aquele tipo de questão que eu te falei que não vai cobrar só o nome. Então, vai cobrar um pouquinho de informação a mais do que isso. Você vai ter que entender a definição e associar a definição à competência. Isso aí é onde tem ali a maioria das questões, junto ali com as questões que cobram os nomes das competências. Então, questão 30, gabarito letra C. Questão 31. Sobre as competências gerais da BNCC, leia o texto e julgue o item. Deixa eu colocar uma amarelinha aqui. Na competência 4, competência da comunicação, propõe valorizar a competência 4, perdão, né? A competência 4, competência da comunicação, propõe valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos é gatilho para qual competência? Competência do conhecimento. Tá até aqui, eu vou destacar no verdinho aqui, ó. O próprio texto já diz, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. A gente viu lá em cima que isso aqui é gatilho para a nossa primeira competência. Então, o gatilho para a competência 1, que é a competência do conhecimento. E ele falou aqui que é a competência da comunicação. Tá errado. Então, isso aqui já tá errado. Certo ou errado? Opa, já vamos puxar com o vermelhinho aqui, ó. Errado. Por quê? Porque isso aqui é a competência do conhecimento e não a competência da comunicação. Então tá errado. Questão 31, gabarito errado. Vamos seguir aqui nas nossas últimas 5 competências gerais, das 6 a 10. Competência 6, trabalho e projeto de vida. Qual que é o nosso gatilho? Relações próprias do mundo do trabalho e escolhas alinhadas ao seu projeto de vida. Então, quando a gente vira ali, né, e ler o texto e ele falar relações próprias do mundo do trabalho e escolhas alinhadas ao seu projeto de vida, a gente vai se lembrar que é a competência do trabalho e projeto de vida. Tem um bizu aqui para você se lembrar dela. A competência do trabalho e projeto de vida é a única competência que dá trabalho para encontrar o gatilho. Por quê? Porque os outros gatilhos estão na primeira frase. Então, a primeira frase ali da competência já é o nosso gatilho. Na competência do trabalho, dá um trabalho para encontrar, porque ela tá lá no meio. Então, a competência do trabalho, nosso gatilho ali, essa expressão, relações próprias do mundo do trabalho e escolhas alinhadas ao seu projeto de vida, vão estar lá do meio para o final. Então vai dar um trabalhinho para encontrar, mas é só nela, só na competência do trabalho. As demais competências, todas ali na primeira frase, a gente já vai conseguir encontrar. Vamos encontrar aqui e vamos ver qual que é esse trabalho que vai dar a competência do trabalho. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe propiciem entender as
Relações próprias do mundo do trabalho. Olha o nosso gatilho aqui, relações próprias do mundo do trabalho. E fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. E fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida. Qual competência que é essa? Falou ali, ó, em relações próprias do mundo do trabalho. Tem esse gatilho, é a competência do trabalho e projeto de vida. Não precisa nem pensar em nada. É a única competência que fala de trabalho. Então, a única competência que vai falar de trabalho é a competência do trabalho e projeto de vida. Então, fica aí como o nosso gatilho e o destaque aqui para a competência 6. A questão não, né? Competência 7, que é a competência da argumentação. Qual que é o nosso gatilho? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. É bom que ela já começa assim, ó. Vamos ver o texto, ó. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Esse aqui é o nosso gatilho. Então tem essa expressão ali, já começou assim, a gente já lembra que é a competência da argumentação, porque começa com a palavra já que lembra o nome da competência, que é argumentar. Então falou em argumentar, competência da argumentação. Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Essa aqui é a competência da argumentação. Competência 8, que é a competência do autoconhecimento e autocuidado. Qual que é o nosso gatilho? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Então a gente viu ali que a expressão conhecer-se e apreciar-se a gente já vai se lembrar. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar. Qual competência que é? Competência do autoconhecimento, conhecer-se e autocuidado, né? Cuidar ali da sua saúde física e emocional. Então vamos ver como isso aqui está no texto. Diz assim: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, ter essa autocrítica e ter uma capacidade para lidar com elas, não fazer ali julgamentos muito pesados sobre si próprio. Essa aqui é a competência do autoconhecimento e autocuidado. Qual que é o nosso gatilho? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Começou ali com conhecer-se, já é autoconhecimento. Algumas questões vêm aqui e colocam que é a competência da autogestão. Vai estar errado. É competência do autoconhecimento e autocuidado. A banca é sorrateira, ela joga baixo. Então é competência do autoconhecimento e autocuidado, não é autogestão. Então o nome é autoconhecimento. Essa é a competência 8. Competência 9, competência da empatia e cooperação. Nosso gatilho: exercitar a empatia, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito. No texto a gente vai ver, ó, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa aqui é a competência da empatia e cooperação. E ela já começa com o nosso gatilho, que é qual? Exercitar a empatia, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito. Mais à frente ele vai ter aqui um destaque para a palavra cooperação. Mas quando tem esse gatilho de exercitar a empatia, você já sabe, ó, exercitar a empatia, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito, é a competência da empatia e cooperação, competência 9. Para terminar, a nossa competência 10, que é a competência da responsabilidade e cidadania. Nosso gatilho: agir pessoal e coletivamente, com a autonomia e responsabilidade. Sobretudo essa palavra aqui, ó. Chegou nela, a gente já sabe. Vamos repetir aqui. Foca o nosso gatilho. Agir pessoal e coletivamente, com autonomia e responsabilidade, que é o gatilho para a nossa competência da responsabilidade e cidadania. No texto, agir pessoal e coletivamente, com autonomia e responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis e solidários. Então, essa aqui é a nossa competência da responsabilidade e cidadania. Lembrando do gatilho, começou com agir pessoal e coletivamente, com autonomia e
Responsabilidade, já é a competência da responsabilidade e cidadania. Então, a gente precisa associar aqui, como eu disse ali no começo, essas definições, não é difícil, é associar essas definições que tem ali as suas palavras-chave junto com as 10 competências e conhecer o nome das 10 competências. Essas aí são as questões. As questões cobram isso. Ou ela vai cobrar o nome da competência ou a definição e você encaixa ali, sabendo qual que é a competência correta. Sabendo isso aqui, você já vai acertar aí as questões de concurso, certo? Questãozinha 32, para a gente finalizar aqui essa aula. As competências gerais integram, né, o capítulo introdutório da BNCC, que é onde a gente está, e foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos, assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais, e dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida do século XXI. Diz assim, ó, os princípios são agir pessoal e coletivamente, com autonomia e responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, além da tomada de decisão com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Diz assim o texto. Estes princípios se referem às competências. Qual competência que é essa? Qual que é o nosso gatilho aqui? Agir pessoal e coletivamente, com autonomia e responsabilidade. O que que a gente viu? Falou ali em responsabilidade, ó, é a competência da responsabilidade e cidadania. Por isso que você precisa memorizar esses gatilhos. Então, memorizou ali ó, a palavra responsabilidade. Você já tem que se lembrar. Ó, agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade. Responsabilidade, competência da responsabilidade e cidadania. O nosso gabarito aqui, já vamos direto nela. Gabarito é competência da responsabilidade, gabarito letra E, ó, competência da responsabilidade e cidadania. Deixa eu ver aqui se todas elas eram nomes certos. Competência do conhecimento e repertório cultural é competência da empatia, cooperação e comunicação. Então, essa cooperação que não tem. Competência da cultura digital, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento, autocuidado e argumentação. Ele colocou aqui, ó, todas as competências. Você precisava saber que, quando falar em agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade, tem que se lembrar que é a competência da responsabilidade e cidadania. Por isso você precisa conhecer as definições. Questão 32, gabarito letra E. Questão 33 diz assim: qual das seguintes alternativas não? Deixa eu já destacar aqui. Qual da seguinte alternativa não apresenta uma das competências gerais definidas pela BNCC? Então, a gente está procurando aquilo que não é competência. Alternativa A: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para entender e explicar a realidade. Isso aqui é a competência qual? Competência do conhecimento, a primeira competência. B: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas e criar soluções. Ó, para ciências e criar. Curiosidade intelectual é aquele pensamento qual? Científico, crítico e criativo. Então, essa aqui é uma competência também. A gente viu lá que exercitar a curiosidade intelectual já é gatilho para nós. Então, isso aqui já é um gatilho. C, direcionar o aprendizado ao conteúdo estritamente acadêmico, evitando conexões com a vida cotidiana. Tem como estar certo isso aqui, meu povo? Não tem jeito, né? Evitando conexões com a vida cotidiana, imagine a gente buscar um ensino, buscar aulas que não tem relação nenhuma com a vida cotidiana. Isso vai estar certo? Não vai estar certo. O que a gente busca é um conhecimento prático, né, que seja útil, né, que o aluno consiga usar na vida real dele ali. Então, a questão 33 procurava aquilo que não é competência e é a última. Então, a última não, é a alternativa C. A alternativa C não é uma competência, está errado. Vamos ver aqui a D, qual competência que era? Vamos ver se tem algum gatilho aqui. Utilizar diferentes linguagens. Pronto. Utilizar diferentes linguagens. Competência da comunicação. Utilizar diferentes linguagens. Competência da comunicação. É o nosso gatilho. Para se expressar e partilhar informações em diversos contextos. Se você pegar ali aqueles gatilhos e memorizar o nome das competências, você não vai errar nenhuma questão de prova. Questão 33, gabarito. Questão 33, né? Gabarito letra C. Questão 34, nossa última questão dessa aula. Diz assim: a Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por áreas de conhecimento, visando a formação humana integral e a construção de uma sociedade. Que tipo de sociedade? Justa, democrática e inclusiva. Nesse sentido, assinar a alternativa incorreta. Opa, vamos puxar para um vermelho aqui que a gente faz? A gente destaca, é incorreta. Sobre as competências exigidas
nessa nova base. Então, vamos procurar aquilo que está incorreto sobre as competências. São 5 alternativas. Isso aqui você precisava apenas saber o nome das competências. Isso aqui é o tipo de questão mais comum sobre competências. Ela vai lá e fala assim: encontre entre as alternativas uma competência, ou vai falar como disse aqui: encontre entre as alternativas aquilo que não é competência. Tem que procurar aquilo que não é competência. Alternativa A: repertório cultural é competência? Sim, é uma competência geral da BNCC. B, cultura digital é uma competência geral? Sim. C, argumentação é uma competência? Sim. D, autogestão. Banca sorrateira. O que que eu disse? Elas adoram vir aqui substituir, as questões, né, adoram vir aqui substituir autoconhecimento por autogestão. Vai estar errado. Então, a D, autogestão, já está errado, é o nosso gabarito. E por último, competência do conhecimento. Isso aqui também é uma competência. Então, essa aqui foi aquele tipo de questão que exigiu do candidato ali que ele soubesse o nome das 10 competências. Sabendo o nome das 10 competências, você já consegue acertar. E a gente viu nessa aula um pouco a mais do que isso. A gente viu ali gatilhos dentro das definições para ajudar a gente a identificar qual que é a definição de cada competência. Se lembre desses gatilhos que você não vai errar nenhuma questão sobre competências gerais na sua prova. Assim, nós concluímos a nossa segunda aula do curso. Nós vimos nessa aula a parte da introdução da BNCC ali, com a definição, o conceito que o próprio documento traz de BNCC, que é muito importante, pois são muitas questões em provas de concurso. E também vimos as 10 competências gerais. Fica como parte importante das 10 competências aqueles gatilhos, aquelas frases ali, tópicos, para a gente se lembrar de cada competência. Memorize isso, lembre-se das 10 competências e com certeza você vai acertar as suas questões na prova do seu concurso. Dito isso, a gente finaliza essa aula e te vejo no próximo encontro. Até lá!